Durante live promovida pela União dos Advogados do Brasil, o senador Álvaro Dias fez críticas veementes aos presidentes da Câmara e do Senado e repudiou as tentativas de se alterar ou desrespeitar a Constituição para que ambos se mantenham no poder. Álvaro Dias apontou que o combate à corrupção criou esperança em toda a sociedade, mas passou a sofrer recuos na Câmara e no Senado. O senador Álvaro Dias afirmou que os presidentes da Câmara e do Senado são os engavetadores da hora, que impedem o debate, análise e votação de projetos de lei e pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Dias afirmou que os dois presidentes estão desrespeitando a Constituição e, principalmente, a sociedade, e afirmou que o desenrolar dos fatos vai depender de como os senadores vão se comportar na eleição da próxima mesa do Senado. Dias afirmou esperar que os senadores defendam a Constituição e impeçam que ela seja rasgada. Assista. Pois não, Bruno. Primeiramente, o agradecimento pelo convite. Participar é uma honra, ao lado de companheiros brilhantes como Lazier, como Eduardo Girão, mas também ao lado de representantes do direito, Alfredo Scaff, nosso amigo de São Paulo, a Cláudia, também grande advogada de São Paulo. Prazer enorme estar com vocês nesse momento crucial para o futuro do país. Evidente, os temas são inúmeros, complexos, todos eles de grande importância na construção do futuro que nós desejamos para o país. E nós temos que, com pragmatismo, fazer a leitura correta daquilo que é prioridade nesse momento, a partir do diagnóstico que temos que fazer. E o diagnóstico que tenho feito é de que já há bom tempo há um enfrentamento no Brasil, dentro do Congresso e fora dele. Um enfrentamento entre aqueles que querem a prevalência da impunidade para preservar os seus privilégios, os benefícios, as benesses, por intermédio de falcatruas não punidas, e aqueles que querem uma nova justiça, onde todos são iguais perante a lei e onde não apenas os pobres são alcançados, mas também os barões da corrupção, especialmente aqueles que se envolvem com a administração pública em benefício próprio. Essa esperança renasceu com a Operação Lava Jato. E foi na esteira da Operação Lava Jato que a população voltou a acreditar em instituições fundamentais como o Ministério Público, a Polícia Federal e a própria Justiça, ou parte dela. Exatamente porque alguns tubarões da corrupção foram presos, outros não, protegidos pelo foro privilegiado. E aí nós já citamos um dos pontos essenciais na discussão que estamos travando, o fim do foro privilegiado. Outros que perderam mandatos e foram submetidos a julgamento na primeira e segunda instância foram presos porque prevalecia o instituto da prisão do condenado em segunda instância. Hoje não mais. Estão soltos, estão livres. Os retrocessos estão ocorrendo. Quando a população elegeu, e o Girão disse bem, ele próprio, num mundo esquerdista, ousou avançar para o lado direito a fim de que se destruísse uma organização criminosa que fazia tanto mal ao Brasil, e nós nos frustramos agora com retrocessos deploráveis e imperdoáveis, visíveis e incontestáveis, no Legislativo, no Judiciário e no Executivo. E nós poderíamos citar vários deles. No Legislativo, que é a nossa casa, e portanto nos cabe essa afirmação com o sentimento da autocrítica inescapável nesta hora, a aprovação de uma lei como a do abuso de autoridade teve um endereço certo: fulminar a Operação Lava Jato, que é o símbolo do combate à corrupção no país, e limitar a capacidade de investigar, limitar a capacidade de denunciar,
de julgar e, portanto, de prender corruptos. Mas não foi apenas o abuso de autoridade. As 10 medidas de combate à corrupção desapareceram da pauta. As 70 medidas de combate à corrupção sequer chegaram à pauta. O pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção foi desidratado na Câmara e aprovado ao final de um ano no Senado Federal, com compromissos que foram assumidos e alguns deles não honrados pelo presidente da República, exemplo do que ocorreu com a instituição de juiz de garantias. Enfim, agora há uma ameaça à Constituição, uma ameaça visível à Constituição, com essa pretensão absurda de reeleição no Senado e na Câmara dos Deputados. Por que a reeleição rasgando a Constituição? O Senado é composto de incapazes? No Senado apenas um tem condições de presidir a instituição? Essa tentativa de reeleição afrontando a Constituição nos diminui, nos desvaloriza, nos amesquinha, nos humilha e, obviamente, atinge a credibilidade de uma instituição que é essencial no Estado de Direito Democrático. Portanto, prioridade do momento, evitar afronta à Constituição. Como disse Ulisses Guimarães, discordar sim, afrontar jamais. Afrontar a Constituição é trair a pátria. Nós não podemos admitir esta traição, porque há, sim, expedientes escusos que são ardilosamente criados nos bastidores da política e da justiça, nas madrugadas envergonhadas de Brasília, quando se reúnem para arquitetar planos diabólicos com o objetivo de enganar a sociedade e assumir o poder como se fosse propriedade. Quando eu vejo o discurso do Lazier, do Girão, como vi agora, falando em engavetar, os engavetadores estão na Câmara e no Senado. O presidente da Câmara e o presidente do Senado são os engavetadores da hora. E a gaveta não é o melhor lugar. O povo brasileiro não gosta dos engavetadores. Nós temos que discutir essas questões e deliberar sobre elas, porque o nosso regime é o democrático. Essa estratégia da malandragem, de não colocar em votação projetos importantes, como o do foro privilegiado na Câmara e do projeto da prisão em segunda instância, tanto na Câmara quanto no Senado, é uma malandragem daqueles espertalhões que, aliás, os mineiros é que dizem bem, a esperteza, quando é demais, vira bicho e come o dono. Nós estamos esperando que essa esperteza vire bicho para comer os donos, que são os dois presidentes que estão desrespeitando a instituição e principalmente a sociedade. Eu não quero me prolongar, mas são questões fundamentais e eu acho que a prioridade desse momento, porque tudo dependerá exatamente de como vamos nos conduzir na eleição da próxima mesa do Senado, essas questões todas voltarão ao debate. A prioridade agora é defender a Constituição, impedir que ela seja rasgada para atender a pretensão individual de alguém que imagina poder ser uma espécie de imperador, de proprietário da instituição e, pior, proprietário das aspirações frustradas da sociedade brasileira. Eu estou muito preocupado que o ano está terminando, escasseiam muito as nossas reuniões presenciais, então, antes que se perca a oportunidade, eu quero apresentar uma questão de ordem, que passo a ler.
nos termos do artigo 403, artigo 380, 382 do Regimento Interno, suscito então a seguinte questão de ordem, uma matéria que é um clamor nacional. A previsão de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal está contida no artigo 52 da Constituição e na Lei 1079, em caso de crime de responsabilidade. A competência para processar e julgar esses crimes é nossa, é do Senado Federal, cujo procedimento está descrito nos artigos 377 seguintes do Regimento Interno. Em todas essas normas, verificamos que o legislador delegou à mesa do Senado a competência para receber ou não a denúncia contra ministro do Supremo. Porém, o que ocorre na prática é que o presidente do Senado solicita normalmente um parecer da assessoria técnica ou advocacia do Senado. Registre-se que, além de verificar os requisitos formais, o parecer adentra ao mérito, normalmente adentra o mérito da denúncia, para identificar a ausência de justa causa, e opina invariavelmente pelo arquivamento de qualquer denúncia recebida. No entanto, independentemente do conteúdo do parecer técnico, ele é apenas opinativo e deveria ser submetido à mesa, ato contínuo, e não servir de base para que o presidente do Senado arquive as denúncias de forma monocrática. Nesse sentido, compreendemos que o presidente do Senado caberia apenas a verificação dos requisitos formais elencados no artigo 43 da Lei 1079. Assim, temos que o procedimento atual afronta as normas legais e não tem amparo legal, pois o artigo 44 da Lei 1079 diz expressamente que a denúncia é recebida pela mesa do Senado. Então, senhor presidente, para não me alongar muito e não precisar citar os vários artigos que são suficientemente conhecidos, nós vemos aqui que a norma interna dos deputados lá já é assim, a mesa é ouvida, aqui não é ouvida. O artigo 382 do Regimento Interno estabelece que no processo de crime de responsabilidade no Senado, aplica-se no que couber a Lei 1079, Lei de Crimes de Responsabilidade. Esta lei, por sua vez, reza no artigo 73 que no processo de impeachment de ministro do Supremo ou da Procuradoria-Geral da República, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal. Por sua vez, o Código de Processo Penal, no artigo 581, inciso 1º, e no artigo 582, prevê que cabe recurso em sentido estrito para o Tribunal de Apelação de decisão de não recebimento da denúncia. Então, senhor presidente, a questão de ordem que eu quero aqui formular a Vossa Excelência é que responda os seguintes questionamentos. Que dispositivo regimental dá competência ao presidente do Senado para decidir monocraticamente sobre os pedidos de impeachment protocolados nos termos da Lei 1079 de 1950, em substituição à mesa do Senado? Questionamento 2. No caso de negativa ao item 1º, em que momento a mesa do Senado deve ser ouvida para decidir sobre o parecer opinativo da assessoria técnica do Senado? Item 3. No caso de negativa do item 2, e considerando a decisão monocrática do presidente do Senado pelo arquivamento de denúncia por crime de responsabilidade, qual é o procedimento para a interposição de recurso ao plenário contra essa decisão? Então, senhor presidente, em caso de indeferimento da presente questão de ordem, solicito recurso ao plenário da decisão, nos termos do artigo 405 do RISF. Essa é a questão, presidente, para que não termine o ano, que está próximo o término, e tenhamos essa questão resolvida já de 2 anos à espera de respostas. Obrigado. A mesa recolhe a questão de ordem de Vossa Excelência e responderá oportunamente.
Só pediria a Vossa Excelência que desse uma ideia do oportunamente, porque há quem diga que oportunamente significa nunca. Então, gostaria que Vossa Excelência marcasse um prazo. E há quem diga que oportunamente significa oportunamente. Senador Eduardo Girão.